que a gente possa disponibilizar para as outras pessoas e até para vocês mesmos depois revisarem, reverem, o professor Herbert utilizar também lá com os alunos dele, né? E então quero começar agradecendo a vocês pela presença, agradecendo principalmente ao professor Herbert Reis, que aceitou o nosso convite desse projeto, que é trazer, aliar a teoria e a prática, né? Então, trazer professores que já atuam na área e que emprestam um pouco dessa sua expertise, conjugando essa teoria com a prática. Então, hoje a nossa temática vai ser condomínio edilício. Nós vamos ouvir mais o professor Herbert, porque aqui tem vários alunos nossos da Unifor, eles já estão acostumadíssimos, hoje mesmo eles já tiveram 2 aulas comigo de manhã, então a gente está aqui para ouvir o professor Herbert, e a gente vai debatendo e se complementando, e se vocês quiserem fazer uma pergunta, fica a critério do professor, se ele quer, eu faço muito assim nas minhas aulas, eu vou, à medida que for falando, eu vou oportunizando a fala para quem quiser falar no microfone. Quem não quiser falar no microfone também pode fazer as suas colaborações no chat, e a gente vai lendo, eu e o professor Herbert, e a gente vai construindo juntos esse momento, que é um momento da gente esquecer um pouco tudo isso, né, que está passando, e ao mesmo tempo investir na gente, né, investir tanto na questão da nossa mente, esse comecinho de aula é sempre meio complicado, porque está toda hora entrando alguém, então, assim, esse momento que a gente está passando, que ninguém tinha se programado para isso, mas eu acredito que ele tem trazido boas oportunidades, ele tem trazido muito aprendizado, e vai deixar um legado, né, um legado para o ser humano, e um legado para a gente também como profissional, para melhorar em várias áreas, e desenvolver também novas habilidades, né. A gente ouvia muito falar que a habilidade do profissional do século XXI seria a adaptabilidade, mas a gente não sabia que ia ter que se adaptar tão rápido, né, gente? A gente não ia ter tempo para se programar. Assim, o professor Herbert, ele é professor de pós-graduação, ele é formado pela Universidade de Fortaleza, atualmente ele preside a Comissão de Direito Imobiliário da UAB Ceará, o que, sem sombra de dúvidas, é uma experiência super frutuosa, porque faz com que o profissional ele tenha contato com profissionais de outras áreas, então eu tenho certeza que o professor Herbert tem muito a contribuir com o nosso debate hoje. Professor, você com a palavra. Estão me ouvindo agora? Estava sem áudio, né? Agora sim. Pronto. Muito boa noite a todos. Muito obrigado, professor Darlene, pela apresentação. Inclusive, uma das coisas que eu sempre falo quando eu estou com a professora Darlene é que tive a honra de ser iniciado no direito imobiliário através da professora Darlene, tá? Quando formei na Unifor, em 2004, o direito imobiliário estava se tornando uma disciplina obrigatória, no meu currículo ainda era optativa, tá? E de lá para cá o direito imobiliário só tem crescido, né? Hoje é obrigatório em todos os currículos, né, professor? Em todos os currículos. Perfeito. Bom, e de fato a nossa expertise maior, o nosso métier é em condomínio edilício, tá? A gente trabalha com condomínio há algum tempo. Eu sou formado em 2004 e praticamente desde que me formei, fiz a pós logo em seguida, e de lá para cá o condomínio tem sido o carro-chefe da nossa atuação, a paixão nossa do dia a dia, né? Basta dizer que semanalmente é muito fácil eu ir a pelo menos 3 ou 4 assembleias de condomínio por semana, tá? Então, se tem uma coisa que eu vou muito e talvez seja uma das experiências mais incríveis é a assembleia de condomínio. Eu consigo já me divertir em assembleia de condomínio. Tem gente que diga que eu já não devo mais estar tão normal, né? Porque a assembleia de condomínio é uma coisa que ninguém aguenta. Senhores, e aí nós temos o condomínio edilício,
que é uma figura que, em termos de edilício, com essa palavra, surgiu em 2002. Sim, me interrompam a qualquer momento, por gentileza, tá? A dúvida tem que ser perguntada na hora, faz no chatzinho aqui, só terminar o raciocínio, a gente já responde, tá? Eu queria fazer uma colocação, Herbert, sabe o que era? Eu sei que vai surgir um montão de dúvida com relação a questões envolvendo o condomínio e o momento atual, para a gente deixar essas questões mais para o final, porque eu acho que você vai fazer primeiro uma introdução de constituição de condomínio, né, administração. Sim. Eu acho que eu tenho condição de expor alguma coisa aqui. Não posso expor alguma coisa? A senhora não costuma expor? Eu posso expor algum slide, alguma coisa, só para a gente acompanhar aqui um raciocínio, ou não? Eu acompanho aqui na minha tela mesmo. A senhora que me diz. Está desligado, professora? Está desligado. Tá. Bom, então vamos lá. Sim, pode sim, viu, Herbert? Você pode exibir a apresentação, que vai ficar do lado, e você vai ficar do outro lado aparecendo, sem problema, viu? Perfeito. Então, não há nenhuma proibição quanto a isso, né? Não, pode apresentar. Né? Então, pronto. Então, quando a gente parte desta premissa, eu já passo aqui para os senhores o que é o histórico do condomínio edilício. É exatamente isto daqui, senhores, tá? Todo mundo já vendo a minha apresentação? Está aí na tela, professora? Está na tela? Ok. Perfeito. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho justamente o histórico do condomínio edilício. O condomínio edilício, eu tinha o Código Civil de 16, que nada trouxe acerca de condomínio edilício, tá? Trazia apenas as regras do condomínio geral. Eu tenho esse decreto 5481 de 1928 do Washington Luiz. Este é um decreto que trazia algumas disposições para prédios acima de 4 andares. E aí eu venho com a famosa lei de incorporações e condomínio, que é a 4591 de 64, um projeto do Caio Mário. E aí eu tenho agora, em 2002, o Código Civil, que entrou em vigor, trazendo um capítulo específico tratando do condomínio edilício, tá? Então, assim, durante muito tempo, inclusive de 64 até 2002, a gente teve como legislação a legislação prevista na 4591 de 64. A 4591 de 64 é uma lei que ela tem duas partes, duas etapas, tá? Ela é bem dividida da incorporação imobiliária e do condomínio edilício, tá? Inclusive, há quem diga, do ponto de vista técnico, que ela é invertida, a lei, porque ela traz primeiro o condomínio, do artigo 1º ao artigo 27, e em seguida traz da incorporação do artigo 28 para frente, o que, na verdade, seria até uma tecnia legislativa, já que a incorporação, em regra, vem anterior à constituição do próprio condomínio. Então, e aí, uma outra coincidência que é interessante, quando você tem 27 artigos do 1 ao 27 na Lei 4591, eu também saio do Código Civil e tenho apenas 27 artigos regulamentando o condomínio edilício, do 1331 ao 1358, agora já tem o 58A, B e C, em virtude dos condomínios de lotes e da multipropriedade, mas que, a rigor, também nasceu com coincidentes 27 artigos. Partindo dessa premissa, a gente já tem uma primeira mensagem do legislador para nós, tá? Para a gente que trabalha com condomínio. Os 27 artigos do Código Civil, eles não regulamentam a realidade de condomínio hoje. Os 27 artigos não são suficientes para ser a regulamentação definitiva do condomínio. Partindo desta premissa, nós vamos ter, então, a situação de que cabe ao particular, cabe ao condômino legislar para si. Autonomia da vontade privada, que aí a gente já entra numa discussão, ou pelo menos puxa uma vírgula da discussão maior, uma autonomia da vontade privada que hoje está tão tolhida pelos tribunais acerca das decisões se pode ou não pode animal,
acerca das decisões se pode ou não pode locar por temporada, acerca das decisões se pode ou não pode uso de área comum ou não pelos inadimplentes. Então, na medida em que o legislador, e aqui é só um preâmbulo para a gente entender o conceito de condomínio, na medida em que o legislador nos forneceu apenas 27 artigos, onde ele dedica 4 ou 5 acerca da convenção, e aí vem com mais 4 ou 5, 2 ou 3 de direitos básicos e deveres básicos. Aí eu tenho mais uns 4 sobre assembleia, 2 ou 3 de obras, uns 3 sobre extinção de condomínio, que se aplica, graças a Deus, em uma a cada 10 vezes, 10 mil vezes, tá? Uma aplicação, por exemplo, real e concreta foi, por exemplo, no edifício Andréa, que é necessária a desconstituição do condomínio para poder o terreno voltar a ser terreno, tá? Então, saindo desses 27 artigos, o legislador diz para nós, crie suas normas. Condômino, crie as suas normas. Tanto é lá que no Código Civil, lá no 1332, ele vai dizer que tem que ter isto na convenção, salvo aquilo outro que o condômino resolver decidir votar, tá? Então, assim, uma primeira premissa que ficou muito clara para nós é de que a regulamentação de condomínio tem que ser feita pelo particular, tá? Então, partindo disso, nós vamos precisar, então, ter de forma muito firme e de forma muito completa a nossa legislação interna, que se dá através da famosa Convenção de Condomínio, tá? Através da Convenção de Condomínio. Esse segundo slide, antes de eu comentar a convenção, já mudou o slide aí para vocês? Basta alguém dizer assim para mim. Mudou? Sim, Fernanda Queiroz acabou de me dizer que sim. Nós estamos, então, num dilema... Travou, Ebers? Não, para mim não. Mudou. Para mim, tá todo mundo vendo? Estão me escutando? Sim, escutando e passou o slide. Mudou o slide, tá? Agora nós estamos no Pronto. slide de coexistência da 4591 e do Código Civil, tá? Muito se questionou no início como é que isso se daria, tá? Porque nós temos o 2045, o artigo 2045 do Código Civil, em que ele, na verdade, não traz uma revogação expressa, diferente das outras legislações que foram citadas, não trouxe aí uma revogação expressa da 4591, nem mesmo de parte dela, porque senão poderia ter feito como foi feito aqui com a revoga-se a parte primeira do Código Comercial. Poderia ter dito que ficam revogados os artigos 1º ao 27 da Lei 4591. Na medida em que não se revogou expressamente, passou então a se interpretar. Estava ou não em vigor as duas leis. E aí a tendência dos tribunais terminou por direcionar no sentido de que o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Introdução, trazendo à disposição que a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. E aí eu tenho, sim, uma derrogação, uma revogação tácita, uma derrogação parcial da Lei 4591 com a entrada do Código Civil. Houve durante um tempo quem questionasse ainda, dizendo, olha, não houve uma revogação não, porque, na verdade, nem toda a matéria da 4591 que se refere a condomínio foi regulamentada pelo Código Civil. De fato, um exemplo que eu trago aqui é o artigo 24, que trata da decisão, da possibilidade de o locatário votar em nome do locador. Mas o que se viu dos vários julgados nos últimos anos é de que a regulamentação da matéria como um todo é que prevalece. Não precisava que cada artigo que tivesse previsão na lei anterior tivesse regulado na lei nova. Como existiu uma regulamentação global do condomínio edilício no novo código, as normas, então, deste novo código passam a vigorar frente às normas antigas.
partindo desta premissa, a gente viu que durante um período os julgados traziam referência aos 2 artigos, artigo anterior da Lei 45/91 e fazendo também referência ao artigo novo do Código de 2002. No entanto, isso foi caindo cada vez mais em desuso e até que hoje você praticamente não vê qualquer decisão com amparo na 45/91, decisões pontualíssimas, a não ser que traga uma situação em que somente está sendo apreciada hoje e em cima de algum artigo que, por exemplo, o Código Civil não tenha, de fato, trazido de forma específica. Mas hoje, pouco se usa, praticamente não se usa a boa prática, informa que não se use, determina que não se use mais a 45/91 para qualquer embasamento no que se refere a condomínio edilício, deixando a cargo do Código Civil. Por enquanto, ok, professora? Está muito rápido? Não, tá ótimo. Está ótimo? Okay. Todo mundo aí ok? Bonitinho? Podemos continuar? Ótimo. Então, vamos lá. Partindo, então, desta premissa, aí eu vou agora avançar mais um slide para dizer exatamente, este é o histórico, e aí eu chego numa situação, e é aqui onde eu mais explano sobre condomínio edilício, que é, na verdade, como um condomínio edilício nasce. Esse slide é um slide que sempre faz muito sucesso quando eu vou apresentar, porque é um slide que resume o berço do condomínio edilício do ponto de vista jurídico, tá? Então eu tenho que a grande maioria dos condomínios, ele nasce de incorporação, tá? Não é obrigado um condomínio nascer de incorporação. Vocês vão deixar eu explicar esse slide bonitinho e nós vamos claramente determinar onde é que o condomínio nasce sem ser por incorporação. Então, eu tenho o registro da incorporação, feita lá no RI, quando aquele dono do terreno, promitente comprador, com cláusula de retratabilidade, ou aquele em nome de quem se passa a procuração, registra-se na matrícula do imóvel que se pretende, então, construir naquele imóvel determinado empreendimento. Isso é o registro da incorporação, está previsto lá na Lei de Incorporação Imobiliária, tá? Inclusive com todos os documentos listados lá no artigo 32. A professora Darlene conhece isso muito mais do que eu, trabalhou no RI muito tempo, até hoje, mas não que ela é da regional, mas até uma época dessa era dos cartórios, né? Então, registra-se a incorporação no cartório de imóveis, onde eu noticio no cartório de imóveis que irei lá naquele terreno fazer um empreendimento imobiliário. E aí eu inicio, então, a construção. E aí eu tenho nesse slide que a incorporação está para a venda, ou seja, o procedimento de venda, e aqui falando um pouquinho de incorporação, o procedimento de venda só é possível de acontecer após o registro da incorporação. Sem o registro da incorporação, a própria lei prevê que isso, inclusive, é uma infração que há responsabilidade criminal, tá? Então, após o registro da incorporação, o empreendedor começa a sua construção. Ele continua com essa construção até a sua finalização e, após finalizar, ele vem para o município e pede, então, o famoso habite-se. O habite-se nada mais é do que uma conferência do município para atestar que você, empreendedor, construiu conforme aprovou o projeto. Então, eu tenho, para o registro da incorporação, eu, empreendedor, tenho o dever de aprovar os projetos perante o município e inicio a construção. Ao final dessa construção, eu chego ao município e digo, município, concluí minha construção, construí conforme aprovei, e agora eu quero que você verifique a construção e me conceda o habite-se, tá? Então, é feito exatamente isso, é concedido o habite-se. Este passo da averbação de construção / CND do INSS, para nós aqui, nós temos uma novidade. Por quê? Porque a 45/91, ela traz justamente que, finalizado o processo de construção, você deve requerer, conjuntamente com a BITS, deve requerer a averbação de construção. E a averbação de construção era condicionada também à apresentação da CND, do INSS, da obra. No entanto, através de uma
de um provimento do nosso tribunal. Essa CND passou, então, a ser dispensada para o procedimento de averbação de construção. Eu ainda deixo a informação, porque isso é, inclusive, apesar de ter base numa decisão do STF, mas isso é através de um provimento nosso aqui, do nosso tribunal, tá? Então, senhores, o que foi que eu fiz? Eu construí, eu disse eu disse ao registrador que eu iria construir, eu construí, eu consegui o habites e agora eu noticiei na matrícula que lá, naquela matrícula onde só tinha um terreno, agora tem um prédio com essas características. Muitas pessoas acham que a partir daí as unidades privativas elas nasceram, o 401, o 405, o 302, mas não nasceram ainda. O fato de estar averbada a construção, mesmo com a discriminação de todas as unidades, não é a averbação de construção que faz nascer as unidades autônomas. Na verdade, as unidades autônomas nascem com o registro da convenção de condomínio. Então, antes mesmo da convenção regulamentar a vida do condômino, ela tem o papel fundamental de instituir, exatamente, Júlio Nascimento, instituir o condomínio, fazer o condomínio nascer juridicamente. E na medida em que o condomínio nasce juridicamente, as unidades, então, por consequência, passam a existir. E é por isso que a gente começa a linkar as informações, porque que, na verdade, eu só posso levar a minha unidade a financiamento imobiliário depois que, a rigor, a convenção do condomínio está registrada. Porque, a rigor, a minha unidade imobiliária autônoma, ela só nasceu e só pode ser objeto, inclusive, de ônus, só pode ser dado em garantia em algum financiamento, se ela já existir do campo de vista jurídico. E aí ela só existe a partir do momento que registra a convenção, professora. Herbert, só alguns pontos aí para a gente instigar aí o debate. Eu vi aqui a Natália comentando, né, que muito bom ver esse passo a passo do nascimento do condomínio, e exatamente quando você colocou aí que só vai nascer efetivamente com a convenção de condomínio, naquela unidade autônoma, a gente consegue aí visualizar, por exemplo, por que que nos hotéis eu não tenho essa necessidade dessa convenção de condomínio, né? Então, assim, para a gente puxar para outras variedades, né? Sei lá, hospitais também, que eu tenho vários quartos, que poderiam ser considerados unidades autônomas, shopping, exatamente. Comerciais. E aí é onde eu puxo exatamente... Opa, desculpa, professora, pois não. Assim que terminar o raciocínio, eu puxo outra coisa. E só o último ponto é que nessa semana que começou o isolamento mais rígido, né, no nosso estado, foi muito engraçado, uma colega que mora em um condomínio privado, em um condomínio de casas, que ela disse assim: Darlene, você acredita que hoje a polícia entrou aqui nas nossas ruas do nosso condomínio? Eu não sabia que eu morava num loteamento, né? Então, assim, só para a gente depois comentar um pouquinho sobre essa questão dos condomínios de lotes, né? Tá. Perfeito. E aí eu já vou até, me permite só anotar aqui, condomínio de lotes, que eu tenho até... Anota aí, porque para você ver, a pessoa comprou, pagou, mora e não sabe nem pelo que pagou, né? E a gente já tem uma evolução legal sobre isso para a gente tratar mais na frente. Essa questão do centro comercial, do shopping, e aí a partir do momento que a gente conclui todas essas etapas, é que a gente vem agora temperar com justamente essas situações que a senhora levantou. Então, quando eu pus aqui incorporação / venda, a primeira premissa que a gente tem que ter é o seguinte: eu só preciso incorporar se eu quiser vender, e se eu quiser vender na planta. Vamos para um primeiro momento. Se eu, por acaso, tiver bala no bolso e não quiser realizar a venda agora, na planta ainda, eu vou construir exatamente com o meu valor, tá? E, inclusive, só vou vender depois de averbar a construção. Primeiro ponto, eu não preciso incorporar. A incorporação é procedimento precedente de quem quer vender na planta. Se eu vou vender o imóvel já construído, pronto, eu não preciso incorporar. Tanto é
que a incorporação morre justamente com a averbação da construção, porque a incorporação nada mais é do que a materialização no mundo dos papéis daquilo que não existe no mundo real. Na medida em que o prédio está pronto, devidamente concluído, com todas as suas construções físicas, eu não preciso incorporar. Eu vou direto para a averbação da construção. Da mesma forma, é a situação de quem quer construir não para vender, mas sim para, por exemplo, locar, como um shopping center, como um centro comercial. Este cidadão também não precisa fazer incorporação, porque ele não vai vender na planta, nem vai vender e nem vai fazer isso na planta, tá? Da mesma forma que após que ele termina a sua construção do seu shopping, averba a construção com a CND do INSS, que no caso para nós não precisa, averba a construção, e aí eu pergunto, não precisa responder porque eu sei que vai ficar complicado, mas no caso de shopping, no caso de centro comercial, depois da averbação de construção, se eu não planejo vender, a convenção de condomínio não precisa ser registrada, porque eu não tenho a pretensão de tratar as minhas lojas como unidades autônomas passíveis de venda. Por isso que em shopping center eu não preciso ter convenção registrada, por isso que em centro comercial eu não preciso ter convenção registrada, por isso que, por exemplo, eu sou de Limoeiro do Norte, por isso que, por exemplo, alguns senhores, algumas pessoas lá no Limoeiro que quiseram construir a sua aposentadoria, construindo aquele prédiozinho de 6, 7, 10 apartamentos para viver do aluguel daquele imóvel, igualmente não precisa registrar a convenção de condomínio, já que ele não precisa que as unidades nasçam de forma autônoma. Por outro lado, essa mesma situação desse cidadão que construiu esse prédio e que neste momento está lá com as suas 10 unidades, somente com a construção averbada, se ele neste momento agora estiver precisando vender uma unidade, o procedimento que antecede é justamente registrar a convenção de condomínio, fazer nascer as unidades autônomas, somente após fazer nascer as unidades autônomas é que poderá, então, vender uma unidade isoladamente. E aí a gente já falou exatamente por que shopping não precisa ter convenção, por que centro comercial também não precisa ter convenção. E aqui eu tenho, quando várias pessoas, posso responder já, né? Quando várias pessoas se reúnem e adquirem um terreno para a construção de um condomínio, pode cada condomínio nesse condomínio civil, após a construção, já proceder à venda da sua unidade autônoma e registrada à instituição do condomínio? Perfeito. Vamos montar. Estamos nós 10 aqui, compramos um terreno e estamos construindo. Precisamos incorporar? A rigor não, porque se nós somos donos e não vamos vender para ninguém, nós não precisamos incorporar. Precisamos contratar uma construtora para construir o projeto que a gente aprovou no município. Terminamos de construir o nosso prédio já está lá pronto, tá? Esse prédio, Washington, respondo já. O prédio já está lá pronto. Eu já tenho a minha unidade autônoma? Fisicamente, sim. Você pode entrar. Juridicamente, não. Porque juridicamente a unidade só vai nascer quando você averbar a construção e após da averbação de construção, você destinar essa construção ao condomínio e, ao mesmo tempo, instituir o condomínio através da convenção. Somente após essa convenção, inclusive com atribuição de unidades neste momento, é que vai haver, sim, a possibilidade de você poder vender a sua unidade individualmente. Espero que tenha entendido. E o Washington perguntou rapidinho, Darlene, aí você complementa. Oi. Antes de você responder, eu gosto, que é outro assunto, com relação a essa questão da atribuição de unidade, só esclarecendo, porque tem muitos alunos aqui que estão da graduação,
A atribuição da unidade, gente, seria o quê? Seria exatamente a passagem daquele condomínio necessário que existia quando aquelas 10 pessoas compraram o terreno e resolveram construir aquele condomínio. Então, ali eu tinha o quê? Um único bem diviso que tinha 10 proprietários. Então, eu tinha ali um condomínio necessário previsto lá no Código Civil. No momento em que os 10 constroem aquelas unidades autônomas, que vão ser ou lojas, ou salas, ou apartamentos, e que fazem esse procedimento que o Ebert explicou aí todinho até a verbação de construção. Mesmo aí, eu ainda tenho um condomínio necessário dentro de um condomínio edilício. Eu tenho 10 pessoas donas de todo o prédio. Eles poderiam continuar a vida toda. Mas aí, dentro do que a Lucineide perguntou, foi, e se um quiser vender? Aí, se um quiser vender, eu vou ter que, além de constituir o condomínio, fazer a atribuição, ou seja, extinguir o condomínio necessário, atribuindo a cada pessoa qual é a sua cota-parte dentro daquele que seria a unidade autônoma, né? Porque até então era um condomínio civil e depois do registro da convenção vira então um condomínio edilício com as propriedades devidamente identificadas e separadas. Meu amigo Washington perguntou se uma pergunta mais enfática. Mas shopping tem uma convenção? Não. Convenção condominial para instituir autonomia às unidades autônomas? Não. Shopping, a rigor, tem regimento interno. Shopping, a rigor, vai ter a regulamentação das regras de utilização. Shopping, a rigor, vai ter o regramento da associação dos lojistas, que é quem faz frente a fundo de promoção, mas convenção condominial, atribuindo autonomia ou fazendo nascer de forma autônoma as lojas, loja 1, loja 2, loja 3, a rigor shopping não tem. E eu até brinco aqui dizendo que, na verdade, shopping que for condomínio, ele é comercialmente inviável. Por quê? Porque shopping que tem muito dono, shopping que eu preciso de assembleia para decidir qual é a atriz que vai fazer, por exemplo, a mensagem de Natal do final do ano, se eu precisar levar isso para a assembleia, eu não decido nada, né? E pode até dar um exemplo. Posso falar? Aqui de Fortaleza, né, Ebert? Pode dar até um exemplo aqui de Fortaleza. Professor, posso falar? Claro. Assim, eu trabalhei 17 anos no Grupo Gereissato, né? Fui superintendente do Iguatemi em Fortaleza. Então, é por isso que eu perguntei, assim, fiquei em dúvida, porque lá nós tínhamos um regimento interno, de fato, nós tínhamos uma associação de fundo de promoção, né, que é exatamente quem definia as promoções, enfim, isso aí que você falou, se é uma atriz, qual vai ser a forma que vai ser, quanto é que vai ser, enfim. A campanha, né, essa coisa toda. Mas tinha uma convenção de condomínio, né, lógico que cada loja, ela não tem autonomia, porque ela, por si só, atribui ao shopping a experiência de gerir isso, né, de ter a gestão sobre isso. Ela reconhece que o shopping, os profissionais dos shoppings têm uma expertise bem maior do que o próprio lojista em si, né, até porque muitos deles são aventureiros, né, quer botar seu negócio, enfim. Então, nós tínhamos, de fato, um documento condominial, regimento interno, tinham 3 documentos, como regimento interno e da Associação dos Lojistas. É por isso que eu fiquei com dúvida, né? Então, perfeito, meu amigo Washington. Posso estar enganado, talvez seja outro documento. São coisas diferentes. Pode ser que seja um outro documento, mas o que eu quero só complementar, para que não fique qualquer ruído de informação, é que não é proibido ter, tá? Mas que não é necessário ter quando o objeto é ser um empreendimento comercial do estilo shopping. Eu não preciso ter convenção de condomínio, tá? A convenção de condomínio, nessa primeira análise, é o instrumento que vai instituir o condomínio e que vai criar a possibilidade de eu vender lojas individualmente. Neste primeiro momento, a convenção seria esta. A segunda etapa da convenção é regular a vida do condomínio. Mas, num primeiro momento, é instituir o condomínio e dar vida às unidades autônomas. Não é isso que o shopping planeja. Então, não é necessário ter para o shopping viver. Mas, se quiser fazer,
nada mais vai acontecer do que criar todas as unidades autônomas, mas permanecer todas em nome do empreendedor, mas que não é obrigado, mas também não é proibido. Perfeito. Ok? Com relação ao Iguatemi, como eu trabalhei lá no cartório da primeira zona há muito tempo, Iguatemi é um dos exemplos de imóveis que ele fica situado na primeira e na quinta zona. É o único exemplo aqui da cidade, daquele artigo, daquele dispositivo da Lei 6.015, que diz que quando o imóvel se situa em duas zonas, é necessário que todo o ato que você pratique em uma zona, pratique na outra, espelhado, né? E Iguatemi, ele é dessa forma. Então, aquela convenção, ela é para regular realmente as relações entre os lojistas, mas ela não regula a questão da propriedade. Valeu aí, Júlio. O artigo 169 da Lei de Registros Públicos, que é pouquíssimo utilizado, né? Mas é uma previsão importante. Importante, eu gosto de dizer para os meus alunos da graduação, que a gente sempre raciocina que nós estamos trabalhando ainda com o sistema de livro físico, livro de papel, que a Lei 6.015 ela nasceu para regulamentar isso. Então, por isso, essa alternativa, essa saída legal de você fazer os atos duplicados, já que pertencem a duas zonas imobiliárias, né? E o exemplo que eu ia dar, do que o professor Ebert muito bem colocou, que de shopping, que é tratado como condomínio edilício e que não funciona, é o Shopping Avenida, que a gente tem um shopping daquele num lugar super bem localizado em Fortaleza, que tem pessoas de outros estados assistindo, mas o shopping, ele fica na Avenida Dom Luiz, num corredor comercial, numa área fantástica, mas realmente não pegou, porque ele nasceu, ele foi concebido estruturalmente com essa concepção aí, o que dificulta muito a questão da gestão, da promoção, da publicidade, né, e tudo. Então, professor, só um minuto aqui, tomando um minuto de vocês. De fato, o shopping, quando ele é tipo o Avenida, né, como cada lojista quer fazer da sua forma, não funciona, não é só aqui em Fortaleza, né? Como eu participei desse mercado durante bastante tempo, em outras cidades do país também tem shops com esse modelo e não dá certo. É por isso que o lojista ele reconhece que o shopping em si tem que ter a expertise para gerir aquele empreendimento, né? Quando fica na mão de todos, não sai nada. E por isso que realmente o shopping, quando ele é proprietário, cada lojista é autônomo proprietário, não funciona, não é só lá. Só para fechar aí. Com certeza, e Darlene deu o exemplo que eu até costumo dar em aulas, e eu até digo, e aqui a experiência mostra, na verdade, que shopping que, na verdade, for de natureza condominial, se tiver autonomia de compra, se precisar ter assembleia para decidir, comercialmente ele é inviável. Comercialmente ele é inviável. Tá? Começou com a Avenida, o Aldeota também se vendeu lojas, e são shoppings com extrema dificuldade de viabilidade econômica, justamente pela situação de não ter um grupo mandando, de não ter uma situação. É verdade, tá? É isso mesmo. Mais alguma pergunta, professora, que a gente precisa esclarecer aqui? Acho que está perfeito. Ok. Tá, vamos lá, acho que não pulamos nenhuma pergunta não, o Washington a gente já respondeu, acho que é da dona Lucineide também, e aí a gente volta aqui um pouco para a apresentação, no aspecto de que, quando eu venho então para a obrigatoriedade do registro da convenção de condomínio, aí eu venho para a convenção propriamente dita, tá? E aí tá anotado aqui essa questão de condomínio de lotes, você tinha programado a minha participação em quanto tempo, até que horas? Porque eu falo pra cacete, né, Darlene? Você sabe. Professor, nós não temos limite de horário, é só a gente ver aí o feeling dos alunos. A nossa dificuldade é quando a gente vai salvar a aula para disponibilizar o link, porque fica muito pesado. E mas em regra não assistem, de quanto tempo? 1 hora? 1 hora, 1h10, porque para os que não assistiram, quando eles veem um vídeo grande, não querem mais nem olhar. Não, então perfeito. Então, o que eu tenho aqui dá para a gente falar bacaninha nesses próximos 20 minutos e a gente mantém a regra para não quebrar a regra, tá? Então, só voltando aqui, o principal instrumento do condomínio é, sim, a convenção. Uma convenção, ela não pode, e aí para os amigos que forem aqui de construtoras ou vinculados a construtoras, por gentileza,
eu peço isso encarecidamente, não misturem convenção com regimento interno, não façam uma convenção de condomínio e regimento interno, não façam isso para gente que opera com condomínio. Convenção de condomínio tem uma determinação de alteração mais rígida, eu preciso de 2/3 dos proprietários, tá? Então, a convenção tem que ser, neste momento, sim, um instrumento que a gente pode pegar um paralelo à convenção, à Constituição Federal. É um documento que tem que ser enxuto quanto às suas regras, que envolvem natureza e finalidade do condomínio, caracterização das áreas e fração ideal, direitos e deveres do condômino, a questão de funcionamento, de administração, de assembleia e quórums, orçamentos e penalidades gerais e fundo de reserva. Daqui você faz uma convenção muito enxuta, com não mais de 40 artigos, tá? Uma coisa que vai tratar do funcionamento da espinha mestra, na verdade, do condomínio. As construtoras terminam colocando, às vezes, instrumento particular de convenção e regimento interno. Complica a vida da gente, porque quando eu quero instituir um regimento interno, ou quando eu quero criar maiores normas de regimento interno, eu fico refém do quórum de 2/3 instituído pela convenção. Tá? Então, deixem a cargo da comunidade condominial instituir o regimento interno. O regimento interno é norma de convivência, o regimento interno é para quem vai morar, é para quem vai sofrer os barulhos, é para quem vai sofrer os infortúnios do dia a dia. Então, faça lá a sua convenção, pessoal de construtora, faça a convenção bonitinha, diga lá da parte do regimento interno, crie um artigo e diga: o regimento interno será aprovado na primeira Assembleia de Condôminos, irá cumprir os princípios desta convenção e do Código Civil, e tal, e tal, e tal. Partindo desta premissa, a convenção fica a cargo dos... o regimento fica a cargo dos condôminos numa discussão do funcionamento do condomínio, inclusive com um quórum mais flexível, porque um regimento interno que tem um quórum de 2/3, ele com pouco tempo fica inaplicável, fica defasado e não se altera. Tá? Então, a gente trata aqui das cláusulas básicas de uma convenção do condomínio, e aí eu já faço o link para o regimento interno, que neste eu tenho regras de convivência, neste eu tenho o funcionamento das áreas comuns, e como é que deve ser o quórum de alteração do regimento. Ou a convenção pode dispor, a convenção pode dizer que vai ser instituído o regimento e o quórum de alteração desse regimento vai ser o quórum que ela determinar, jamais 2/3, jamais maioria... Unanimidade. Loucura, tá? Se a convenção silenciar, fica a cargo do próprio regimento trazer, porque o regimento ele pode sim trazer o quórum para ele ser alterado, e se tanto a convenção quanto o regimento silenciarem, infelizmente esse regimento, aí o outro lado da moeda vai ser absolutamente fragilizado, tá? Sendo ele então fragilizado, ele se altera até com maioria simples, 3 pessoas reunidas em assembleia. Então hoje, quem trabalha com condomínios sabe que os 2 principais regulamentos que a gente precisa ter de forma bem construída dentro dos condomínios é uma convenção enxuta, pensando, regulando a questão do funcionamento do condomínio, do funcionamento da estrutura do condomínio, já o regimento interno trazendo as normas de convivência. Você tendo esses 2 instrumentos bem elaborados, aí sim a gente tem o regramento interno para os condôminos de forma absolutamente clara, para não se ter aí qualquer dor de cabeça. Deixa eu ver aqui, pergunta da minha amiga Marcinha Vieira Sá, advogada colega. Herbert, pode comentar sobre um prédio de unidades residenciais de um único proprietário com adequá-lo para a criação de um condomínio adequando a legislação atual? Perfeito, Marcinha. A gente volta só para esse lado, para esse slide. Seria aí, se ele já tiver averbado construção, tomara que sim, tá?
Se ele já tiver averbado construção, é só caminhar para o registro da convenção. O maior problema desses casos é quando não se faz nem a averbação de construção. Aí, qual é a minha dor de cabeça? A minha dor de cabeça não é no registro da convenção. A minha dor de cabeça é saber se aquele prédio foi construído com um projeto aprovado ou atendendo às disposições das determinações urbanísticas para eu poder averbar a construção e depois registrar a convenção de condomínio. Como eu citei, lá no meu Limoeiro, por exemplo, eu tenho sim um tio meu que resolveu construir 20 apartamentos para garantir a aposentadoria. Só fez até o projeto e não averbou a construção. Hoje, em virtude da situação que está se vivendo, para fazer dinheiro, está querendo se desfazer de 2 dos apartamentos. Vai ter que averbar a construção, vai ter que, depois de averbar a construção, registrar a convenção para poder conseguir vender de forma autônoma essas 2 unidades que ele quer vender. Sem isso, ele não consegue fazer. Então, a gente vai sim precisar averbar a construção, que é o principal ponto, né? O mais difícil, se não tiver sido averbada a construção, tá? E aí, em seguida, trazer a convenção de condomínio e aí assinar essas unidades autônomas. Tem algumas perguntas sobre convenção aqui. A instituição de condomínio registrada no livro 2, ela existe para que as unidades nasçam. Onde é específica? Não é uma pergunta. Temos mais alguma pergunta? Acho que não, acerca disso, tá? O professor vai falar sobre loteamentos fechados, assemelhados a condomínio. Eu vou fazer, sim, João, aqui só um comparativo rapidinho acerca dessa questão dos condomínios que se vende como condomínios e que, na verdade, não é condomínio, e sim é um loteamento fechado, né? E deixa eu comentar logo isso, até porque a gente já se aproxima de 1 hora, e é justamente por eles, por incrível que pareça, é justamente por esse tipo de empreendimento que condomínio também está muito na crista da onda, né? Porque isso é um tipo de empreendimento que tem se difundido bastante. O Eusébio, então, o Aquiraz, principalmente o Eusébio, no nosso cinturão metropolitano aqui, foi quem mais abraçou esse tipo de empreendimento. Tanto é que a grande maioria dos empreendimentos, seja da marca Alphaville, não estou fazendo nenhuma propaganda aqui, seja Jardins de Ibiza, seja Quintas do Lago, seja Jardins do Lago, seja, enfim, todos esses grandes empreendimentos são todos na área do Eusébio, tá? Então, em virtude do tamanho deles, eles não nascem como condomínio, tá? Para nascer como condomínio é um empreendimento único. Para ser um empreendimento único, eu tenho um limitador na grande maioria dos planos diretores para empreendimento único. Fortaleza, professora, salvo engano, 10 mil com a novo Estatuto das Cidades, não é assim? Empreendimento único, 10 mil metros de área. Acima de 10 mil, obrigatoriamente, eu tenho que passar por algum processo de parcelamento. Então, quando eu vou para esses empreendimentos no Eusébio, eu tenho empreendimentos de 700 lotes de 400 metros. Então, é um negócio absolutamente gigantesco, e aí eles não são aprovados como condomínio, eles ultrapassariam o limite para empreendimento único, eles são aprovados como loteamentos, e em seguida o município, já na autorização do loteamento, que também passa por toda uma fase dentro do município, tá? É tratada já a questão tanto da concessão dos arruamentos, quanto da permissão de se fechar, de fazer o muro, tá? Então, o empreendimento nasce como loteamento, e em seguida é autorizada a concessão do arruamento para associação de moradores, tanto é que o instrumento lá não vai ser uma convenção de condomínio, vai ser um estatuto social da associação dos moradores, tá? O que você paga lá não é cota de condomínio, e sim uma taxa de manutenção associativa, tá? E, ao mesmo tempo, você vai ter aí a permissão, o empreendedor vai ter a permissão de murar. Então, de fato, quem vai comprar, ou quem chega lá para comprar, tem sim a sensação, ou tem sim a ideia de que está comprando uma casa em um condomínio, mas que, de fato, se você for olhar a matrícula, inclusive a matrícula mãe, nós não estaremos falando lá de um condomínio edilício, seja nos moldes da 4591, seja nos moldes do Código Civil, mas sim um loteamento nos moldes da Lei 6766, e aí apenas ele é tratado como loteamento fechado. É verdade
que tanto se questionou, que foi criada, tá aí, salvo engano, no 1358, alguma coisa, porque tem o 1358, aí foi criado A, B, C, D, E, F, salvo engano, por causa da multipropriedade e também pelo condomínio de lotes. Eu não estou aqui decorado exatamente a sequência, mas com certeza quem tiver aí com o Código Civil pode me ajudar e pôr aí no chat. É a partir do 1358, vai ter A, B, C até o F, uma parte é da multipropriedade, outra parte é do condomínio de lotes. Mas o condomínio de lotes que foi aprovado pelo legislador por uma lei que alterou o Código Civil, na verdade, ele não vem, é verdade, Davi, equipara sim essa cobrança, inclusive o Aquiraz e o Eusébio, a gente pode pleitear, inclusive, a cobrança da taxa nos juizados, tá? E é tão importante essa questão que tem uma matéria de repercussão geral no STF, tá? Por quê? Porque muito se discute, antes de eu falar só do... Até me perdi um pouco, fui ler aqui, antes de eu falar... Bom, essa questão do... Quanto se lembra? Vai, lembrou disso. Essa questão do pagamento, isso é uma questão tão importante que isso foi parar em repercussão geral no STF, foi tirado de pauta agora recente, mas que está em repercussão geral no STF, porque muito se questiona se eu comprei um lote, se eu comprei num empreendimento que é um loteamento, isso não deveria, o condomínio de lotes, que eu tenho que comentar, não deveria existir esse pagamento, tá? E aí muito se questiona acerca do direito de se desassociar da associação frente ao direito constitucional de livre associação. No entanto, há uma vinculação direta quando você compra um empreendimento desse nestes empreendimentos, você já assume a obrigação de se associar, e tanto que se questionou que isso é matéria de repercussão geral no STF, para decidir de fato se existe ou não obrigatoriedade de se pagar isso. Nós já temos várias decisões, inclusive de STJ, Darlene vai falar em seguida, que traz a obrigatoriedade sim, sob o risco ou sob pena do enriquecimento ilícito daquele que recebe os benefícios da associação e não contribui para ela. Professora. Só colocar aqui que realmente o nosso direito ele não evolui tão rápido quanto as nossas relações pessoais. Então, essa questão da criação da associação, eu costumo dizer que foi como se fosse uma gambiarra, mas não é tanto uma gambiarra assim, né? Utilizou-se outras figuras jurídicas existentes, então a relação contratual cria-se uma relação obrigacional, mas não uma relação de direito real. A relação de direito real fica regulada pela 6766, então aquelas áreas, elas são do município e que são precariamente cedidas ao condomínio. A gente teve um caso aqui em Fortaleza, inclusive de um empreendimento que surgiu com essa conotação, mas o município depois não reconheceu e que todas as áreas foram depois abertas, que fica, inclusive, lá na minha região. E criou um problema tão grande que até hoje os condôminos dos prédios se acham donos da praça. Então, assim, a gente tem um programa de adoção de áreas de espaços públicos, mas isso não dá o direito a eles de propriedade, de regulamentar ou tipo de conceder o uso do espaço, né? Vocês devem ver que tem as pessoas que vendem comidas nas praças, né? Então, quem faz essa permissão, que é um ato da administração, a deliberação é da administração pública, não pode ficar submissa à vontade de particulares, né? E aí isso cria, para você ver como cria realmente um grande embaraço, não só entre os coproprietários, mas às vezes, inclusive, com o poder público, com relação a essa figura jurídica. E uma coisa importante a se ponderar, o Ebert colocou muito bem essa alteração legal, que foi impulsionada por essas relações. Então, quando ele cita aí o Alphaville, não é propaganda nenhuma, mas ele foi quem impulsionou realmente isso tudo no Brasil, né? A indústria Alphaville, ela trouxe isso, e inclusive essa alteração legal, criando o condomínio de lotes. Mas é importante a gente lembrar um grande problema. Os condomínios que foram criados como se fossem condomínio, mas que, na verdade, foram aprovados como loteamento e nas matrículas constam como loteamento, é muito complicado reverter isso aí, porque vai passar por uma lei de desafetação dessas áreas, e eu costumo dizer que alterar características de condomínio, depois de feito, com um monte de coproprietário, eu digo que não é impossível, porque no judiciário a gente
tudo se pode, mas que é muito complicado, né? E aí eu queria só dizer que a gente tem aqui uma pessoa assistindo, que é a professora Lucila Cabral, que é professora doutora, e ela é procuradora aqui do município de Fortaleza. Se ela quiser fazer acrescentar algo aqui à nossa fala com relação a essa questão das áreas públicas, ela conhece muito dessa questão aí do direito das cidades. Professora Lucila, se a senhora quiser participar, será muito bem-vinda, viu? Herbert. Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Agradeço muito a atenção, mas eu estou aqui assistindo e aprendendo com vocês também. Minha outra professora, a professora Lucila Cabral. Estou achando excelente, viu? Obrigado, professora. Oh, coisa boa, pois se tiver alguma coisa a acrescentar, viu? Muito bem-vinda. Tá bom, obrigada. Perfeito. Tá, joia. É isso mesmo, professora Darlene. Inclusive, acerca do condomínio de lotes, eu tenho até um comentário a mais a fazer, essencialmente no seguinte, tá? Eu entendo que, inclusive, seria absolutamente impossível a conversão, tá? Porque aquilo que foi aprovado em loteamento, e aí, professora Lucila, aí como do município, entendendo todos esses trâmites, um loteamento devidamente aprovado, vendido, para eu desconstituir, eu teria que ter anuidade, eu teria que ter unanimidade de todos que compraram, mais a aceitação do município, para desconstituir todas as áreas, voltar ao status quo lá atrás, para eu reconstruir de outra forma. E aí é onde eu quero... E mais lei. E aí é onde eu quero fazer a crítica ao condomínio de lotes. Na verdade, o condomínio de lotes ele não veio para viabilizar empreendimentos do tipo Alphaville deste tamanho. Por quê? Porque lá no artigo 1358, B ou C, alguém me avisa, alguém me ajuda, tem lá dizendo que o condomínio de lotes deverá obedecer as demais determinações urbanísticas. E na medida em que diz isso, o condomínio de lotes também fica limitado à área máxima do empreendimento único, trazida pelo Estatuto das Cidades. Então, se na verdade eu tenho um empreendimento de 30 mil metros, eu não vou conseguir aprovar como condomínio, porque 30 mil metros eu não consigo, pelo menos em Fortaleza, aprovar como empreendimento único. Eu vou ter que passar por algum processo de parcelamento, e quando eu falo em processo de parcelamento, eu estou falando da 6766. Uhum. Professor Herbert, tem mais algum slide? Tem na sua apresentação? Eu até sigo alguma coisa falando. Aí eu venho aqui para algumas questões de regras condominiais, e aqui é uma coisa que eu acho essencial. Toda e qualquer regra de condomínio, ela tem que ter, por fim, proteger esses 4 pilares condominiais: sossego, salubridade, segurança e bons costumes. Qualquer regra dentro de condomínio que eu não tenha como bem protegido qualquer um desses pilares, ela não tem sustentação. E aí eu tenho aqui algumas outras situações, professora, mas é porque eu utilizei uma apresentação minha, que na verdade eu tenho mais tempo para conversar sobre condomínio. Condomínio, se me deixarem, eu passo aqui a semana toda falando, é minha paixão, de fato. Não é? Por isso que o convite não fator, né? Eu vou só lhe provocar aqui por um último, para um momento aqui derradeiro, eu vou colocar então aqui um outro slide para suscitar aqui Então, deixa eu outro parar aqui. Ok, tá certo? perfeito, já fiz. Pronto, eu vou só um slide, na verdade, só para a gente provocar aqui um assunto atual. Não é a pergunta de 1 milhão, não, né? Eu já estou acostumado que toda aula, toda apresentação tem sempre a pergunta de 1 milhão. Tá aparecendo, gente, aí já? Tá aparecendo para vocês? Para mim, tá. Tá, né? Então, pronto. Então, Herbert, isso aí foi um cardzinho que a gente fez, certo? Sobre a questão do uso dos elevadores, inclusive foi por uma empresa, né, que tem aqui, faz administração, também não é propaganda, é só a fonte mesmo, né, porque a fonte não é minha. Mas aí, só para te instigar,
muitas coisas a gente tem nosso regimento, a gente tem um regimento interno, tem a convenção de condomínio, mas vem uma pandemia como essa e traz novas situações, né? Então, no começo, as pessoas começaram a regulamentar, alguns condomínios permitiram o uso em rodízio das academias e da piscina e da área comum, e agora a gente está numa época onde o uso de máscara é obrigatório, né? Sim. E aí, para a gente falar um pouco dessa regulamentação nesse período, né, Herbert, como é que fica o síndico, o conselho, Tá. só para a gente, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo estão vivenciando alguns problemas nesse sentido. Eu lembrei disso, inclusive, eu acho que alguns entraram cedo, e eu coloquei assim, vamos iniciar em alguns minutos. É porque eu fui procurar esses slides, porque estava tendo maior confusão aqui no meu condomínio, porque tem pessoas que estão contaminadas e estão andando nas áreas comuns sem usar as máscaras, porque acha que está dentro do prédio, não precisa cumprir o decreto do Estado. De fato. E aí eu lembrei que casou com essas regras que você acabou de colocar aí da questão da salubridade, né? Sim, sim. De fato, é um ponto-chave nessa questão toda, tá? Essa situação da pandemia e dos regramentos do que pode e do que não pode nos condomínios, tá? E aqui, assim, eu estou reticente em começar o discurso, porque essa questão é uma questão muito delicada, principalmente nos últimos dias, e especificamente hoje, tá? Algumas situações, quando o acocho, né, vem, se insurge contra qualquer medida de acocho, a impaciência hoje já está muito grande, a intolerância hoje já está muito grande, né, as pessoas já não aguentam tanto ficar em casa, então já estão questionando tudo por questionar, né, e nem sim pela questão técnica. A gente entende que de fato, as condutas nos condomínios devem sim seguir os normativos das autoridades, tá? Devemos sim. A gente até tem o entendimento, e aqui eu vou até puxar um pouco para Herbert Reis. Fala aí a comissão, sei que a comissão se manifestou sobre isso no início, não foi, do isolamento, a Comissão de Direito Imobiliário? Né? E aí, eu entendo que a nossa residência em condomínio, e aí a professora Lucila está aqui, aqui eu me sinto mais à vontade para falar mesmo, o decreto do município veio instituindo, nesse lockdown, entre aspas, do município de Fortaleza, veio instituindo o dever geral de permanecer em residência, tá? E a gente passa a entender, a gente interpretou que o dever de permanecer em residência é dentro da sua unidade privativa, tá? Qualquer outra área que tenha ambiente coletivo, que tenha aspecto coletivo, deve ser sim evitado, tá? Porque o fim maior do decreto é evitar o contato entre as pessoas de núcleos familiares diferentes. É fazer com que você fique em casa. Então, na medida em que você mora em um condomínio, mas que você tem diversas áreas comuns, a gente tem orientado, a gente tem trabalhado no sentido de que a sua casa é da porta para dentro, da porta para fora é a área de todos. Se é a área de todos, a gente precisa considerar como área comum e, neste momento, adotar todos os procedimentos que foram previstos na legislação. Isso não é uma situação cômoda, não estou dizendo que é cômodo, mas eu tenho certeza que prima pela saúde pública, nem que seja da microsociedade condomínio, tá? Então, a gente tem sim este cuidado. Até vi um postzinho da Comissão dos Animais, de Defesa dos Animais, da professora Lucila, e já abraçou imediatamente com o entendimento nosso. A gente entende que o direito, a situação do animal doméstico e fazer o seu xixi lá embaixo é também uma questão de saúde, mas também é o tempo mínimo necessário para ele fazer a sua necessidade. Passear não pode, porque se o cachorro pode passear, por que o ser humano não vai poder passear também? Tá? Então,
E aí me permita até um adendo, Herbert, uma amiga me contou essa semana, eu realmente não tinha visto isso, mas que na Itália, quando houve a flexibilização para as pessoas descerem com os cachorros durante 1 hora, tinham pessoas que estavam pegando os pets de outras pessoas para poder descer, e aí isolaram de vez. E a gente sabe que, como é duro, né? Todo mundo está sofrendo, inclusive os animais. Eu tenho colegas, eu não tenho um pet em casa, mas quem tem conta que os animais estão com o relógio biológico também todo alterado, pelo caindo, chorando, até pelo próprio movimento da casa, né? Porque não tinha, estava acostumado com aquela calmaria, então fica até excitado com tanta gente em casa, né? Então, assim, não é um momento desejado por ninguém, né? Infelizmente, mas essa questão aqui do... 12 dias, se Deus quiser, só serão 12 dias. Então, eu acho que o esforço vale a pena. Vamos aqui para algumas perguntas que eu vi aqui, o meu amigo que está como contato Mendes e Brito. Pelo menos está aparecendo assim para mim. Com as novas restrições dos decretos seguindo as recomendações, estão restringindo ao uso do espaço PET. Qual o amparo legal para tal proibição? De fato, a questão do espaço PET, meu amigo Mendes, me permita assim chamar, eu estou entendendo que o espaço PET, se for para fazer a necessidade básica do cão, é um direito, sim. Agora, eu não estou entendendo como o direito do dono do animal passar 15, 20 minutos, meia hora passeando com ele lá embaixo. Porque se assim eu permitir, eu também tenho que permitir aquele que não tem animal continuar passeando 15, 20 minutos lá embaixo, porque aí eu estaria privilegiando a mais o direito do animal, com todo respeito à professora Lucila, tá? E em detrimento do ser humano, Mas a necessidade fisiológica, assim, do animal tem que ser respeitada e o tempo mínimo é possível, sim, fazer. Proibir de forma absoluta, não. Eu vi que a professora Lucila até postou dizendo que você pode até sair de casa para fazer o xixizinho do animal fora de casa. Não foi isso, professora? Eu vi sua notinha hoje. Era bom ela, para quem não sabe, gente, a professora Lucila é a presidente da comissão, né, professora? Na verdade, Herbert, boa noite vocês. O que nós defendemos é exatamente o que você estava colocando, né? Não justifica o cidadão descer com o animal, porque quem mora em apartamento, a maioria das pessoas que moram em apartamento, estão habituados a descer com o animal para ele fazer essas necessidades. Você descer para levar o animal para esta finalidade é uma coisa, outra é você sair, querer passar meia hora lá, 1 hora, não justifica. Então, nós estamos dizendo a mesma coisa, na realidade. Exatamente. Quando eu vi a sua nota, eu repercuti logo. Eu vi que era exatamente como acho que o problema é que a gente sabe que em alguns condomínios, até isto, os síndicos estão criando problema, não é? Preciso ter um certo equilíbrio nas coisas, eu acho. Tudo é o bom senso, né? Tudo é o uso do bom senso, né? Bom senso, exatamente. Não é razoável que, num momento delicado desse que nós estamos passando, as pessoas queiram ficar passeando no meio da rua como se nada tivesse acontecendo, né? Perfeito. E aí eu quero até falar ainda mais alguma coisa sobre isso. Aqui a situação ficou tão grave, porque você imagina uma falta de bom senso de uma pessoa ter pessoas contaminadas em casa e sair de dentro da sua unidade habitacional sem máscara, andando de elevador e ainda não respeitando a vez de cada família no elevador. E aí eu sugeri logo que aplicasse multa. Né, que realmente que baixasse uma norma e aplicasse multa, porque na falta do bom senso numa hora dessa, o que deve prevalecer é a vida humana, é o respeito à vida humana, né? E aí é complicado, mas você quer fazer alguma outra consideração, professor Herbert, ainda sobre o condomínio? Tem mais alguma pergunta aqui? Eu não vi no chat. Eu que quero agradecer a oportunidade também de participar e esclarecer as pessoas, viu, Herbert? É muito importante isso, porque nossa comissão tem recebido muitas queixas, mas, assim, mais motivado pela falta de bom senso das pessoas do que qualquer outra coisa. Infelizmente, eu que milito com condomínio, professora, é até engraçado o que eu vou dizer, alguns se sentem, na verdade, até atingidos. Infelizmente, uma coisa que eu nunca espero dentro de condomínio é bom senso, porque se tem uma coisa que desaparece na realidade condominial, é um negócio chamado bom senso. Tá? É uma coisa que parece que todo mundo esquece quando fecha a porta do apartamento e vai para a assembleia, todo mundo esquece o bom senso. Eu já vi ladrão
com todo respeito a quem se defendeu, mas eu já vi ladrão convencer a Assembleia de que era inocente, eu já vi inocente sair como ladrão só porque as decisões foram tomadas absolutamente sem bom senso. Então... o Carlos colocou aqui uma ponderação, Herbert, dizendo que sai um decreto federal, dizendo que, declarando como atividades essenciais, eu realmente não vi, não sei se foi hoje, a indústria, salão, academias, e aí dizendo que vai chover pedido de abertura de academia Tá, vamos lá. Bacana, Carlos, o que você me colocou. Esse da indústria de salão, salão de beleza e academia, esse foi hoje. Eu estou aqui, mas estou com o celular aqui, e aí a gente é todo tempo antenado com as notícias, eu acabei de ver. O da construção civil já faz alguns dias, tá? O da construção civil já faz alguns dias. A construção civil, inclusive, conversei até com os meninos que advogam lá para o Sinduscom, né? Que estão mais antenados com o pessoal do Sinduscom, a seguinte, exatamente, esse negócio do Aline está dizendo aí que esse do salão e academia foi agora ao final do dia, né? O do Sinduscom não, o da construção civil, o entendimento atual, porque tem muita gente querendo fazer obra de novo nos condomínios e tal, mas o da construção civil, o entendimento está assim, apesar de ter sido incluído como atividade essencial lá no decreto do governo federal, o nosso decreto estadual tem uma proibição de obra específica, tá? Então, para esse momento, inclusive no momento anterior, as obras tinham retornado, inclusive as obras do município, eu sei porque eu sou ordenadora, né, eu dou ordem de serviço. Para evitar alguns prejuízos e tal, as obras foram retornadas. No entanto... Aí retornaram e depois agora bloqueou novamente, né? Pronto. No entanto, o entendimento é de que vai precisar ter uma regulamentação do nosso estado para a liberação das obras, tá? E também tem o viés da decisão da DPC, da ação de descumprimento de preceito fundamental, que está lá que foi decidida no STF, dando autonomia aos estados, independente das determinações do governo federal. Então, com base nessas duas situações, as obras não voltaram. Academia e salão de beleza, nós vamos iniciar uma análise a partir de agora, mas, de fato, nos condomínios não há uma determinação direta, há uma determinação para as academias do âmbito público, pode ser que tenha uma repercussão dentro dos condomínios diferentes, e a gente passa, então, até ver como é que fica essa questão da academia nos condomínios. Até porque esse decreto aí deve ser para propiciar a questão da retomada das atividades econômicas, né? Perfeito. Não necessariamente a do condomínio, porque é considerada como se fosse uma área de lazer, né? Mas nós tivemos aqui um problema, viu, Everton? Nós temos aqui atletas profissionais e que precisavam fazer uso da academia, né? Então, assim, são assuntos, né? Porque é atividade profissional. Mas aí a gente vai enfrentar, e com certeza o Carlos trouxe um ponto muito importante, que nessa semana a gente vai, a partir de amanhã, vai chover esse tipo de indagação dos condomínios. A gente já precisa realmente se preparar para isso, viu? Perfeito, é isso mesmo. Mais alguma pergunta aqui? Eu vi a Rafaela comentando sobre a Assembleia Virtual. É ainda, de fato, um terreno bem pantanoso, porque a Assembleia Virtual, ela precisa, de qualquer forma, o problema maior, no nosso entender, não é a falta de previsão na convenção, eu acho até que isso é facilmente ultrapassado, porque no direito, no direito privado, o que não é proibido é permitido, mas a questão maior da Assembleia Virtual é o seu operacional, fazer com que todas as outras formalidades necessárias para uma Assembleia acontecer sejam observadas. A legitimidade de quem está votando, a segurança de que todos foram devidamente convidados, convocados e que todos tenham acesso à plataforma, saber operar a plataforma, como é que vai ser a segurança da manifestação de voto, como é que vai ser lavrado o ata, tá? Então, tudo isso, na verdade, será que quem está com o celular na mão não é meu filho votando, em vez de ser eu discutindo? Porque se isso fosse numa Assembleia presencial, iriam exigir procuração, mas numa Assembleia virtual, como é que a legitimidade do voto vai ser garantida? Então, a gente precisa se preocupar com isso. Todo mundo sendo gravado, todo mundo com as câmeras ligadas e ficando gravado. Pois perfeito. Mas olha como é interessante. Vamos pensar no Google Meet, vamos como ferramenta. Ok, eu não sei a minha tela.
mas, por exemplo, a tela de vocês não aparecem todos no mesmo jeito quem está na frente do fórum de discussão. Se tiver 120, não aparecem todos na mesma tela. Mas tá? você pode, no administrador, ele tem como clicar em cada um. Por exemplo, eu aqui já dei o print de todos os participantes para eu saber quem foi, todos os meus alunos que entraram. Pelo menos pelo nome. Pelo menos pelo nome. Mas se ele tiver com Porque a gente não pede para ligar a câmera, né? Exatamente. Se ele tiver com a câmerazinha desligada lá, como é que eu vou saber se ele está, se ele não está? Ou seja, e a minha preocupação não é o seguinte, é claro que eu acho que vai ser maravilhoso, minha família é muito chateada comigo, porque eu tenho 3 turnos de trabalho, eu tenho de manhã, de tarde e assembleia de noite, eu vou fácil a 4 assembleias por semana, já cheguei aí a 8, então na medida em que as assembleias condominiais eu puder participar pelo telefone, em casa, dando minhas opiniões aqui pelo telefone, para mim vai ser sensacional. E a adesão dos condôminos também vai ser bem maior, viu? Então, eu acho que vai acontecer sim, Darlene. Eu acho que está cada vez mais próximo. Agora, para a gente não cometer erros, para que as decisões de assembleia não sejam anuladas. Se as sessões das câmeras estão sendo votadas online, então, assim, a gente tem tecnologia para isso, né? Se as nossas leis, inclusive a nível de distrito, né, a Câmara Federal votou, a estadual está votando, né? Então, assim, a gente tem tecnologia para isso, né? Temos sim. Vamos superar os obstáculos. Na verdade, vai ser muito bom, viu? E aí, deixa eu até perguntar, que aí eu confesso que eu não sei, professora, já que você falou. Você sabe me dizer se a votação das assembleias e até da Câmara foi mediante certificado digital? Que era isso que eu ia perguntar. E eles têm toda uma equipe de assessoramento, né? Por exemplo, a gente está aqui dando aula nós dois, né? Uhum. Como eu que provoquei a reunião, ninguém te interrompeu aqui com pedido de solicitação. Quando eu estou ministrando aula sozinha, realmente isso é mais complicado. Então, assim, se for só eu administrando, vamos imaginar o administrador do condomínio, né? Conduzindo uma reunião como essa, para se certificar da legitimidade de todo mundo, realmente isso é inviável. E nessa plataforma aqui, a gente não tem como compartilhar essa administração. Então, realmente, pelo Google Meet não seria. Então, acredito que seria algo, viu, Ebert, para as próprias administradoras do condomínio, isso já é um nicho, isso já fica aí um plus, tá, para os administradores de condomínio, criar plataformas para oferecer essas plataformas de reuniões online para os seus clientes. Então, assim, é um momento de reinvenção, né? E fica realmente aí essa dica para todo mundo. Verdade. A segurança, na verdade, da votação, porque hoje tem gente dizendo, não, faz pelo WhatsApp, faz não sei o quê, vai ser objeto de anulação, tá? Vai ser objeto de anulação. Se não tiver, como é que hoje eu posso tentar fazer uma assembleia virtual num condomínio de 240 unidades? Será que todo mundo teve acesso ao link? Será que todo mundo sabe o que é um link? Tem baixado o aplicativo? Então, não dá para fazer uma assembleia virtual assim. Tem que treinar, tem que saber. Eu fiz uma assembleia virtual num condomínio de 15 unidades. De manhã a gente ensaiou. De manhã eu mandei o link para todo mundo. Pessoal, entrem aí. Entraram. Vocês estão vendo como é que funciona? Não, todo mundo acessou, beleza. Pois vai ser 19h30. Vamos sair agora, quando for 19h30, a gente entra novamente. 15 unidades, foi no Zoom, todo mundo na mesma tela, com um print da tela a gente viu quem estava na frente do computador. Agora, pensa nisso numa comunidade de 200 apartamentos, como é que eu garanto a participação de todo mundo? É inviável. Aí tem que ter efetivamente uma plataforma criada com essas seguranças, né? Pois é, bicho, muito obrigada. Obrigada a quem ficou até agora, porque gostou, né? Porque a gente está quase com a mesma quantidade desde o início. Você é sempre muito bem-vinda, é uma pessoa muito querida. E só para dar o testemunho, né, para os meus alunos, porque eu acho que serve de inspiração, né? O Ebert foi aluno da Unifor e depois está aí. Hoje já é um profissional aí de destaque na área que atua. Exato. E nosso egresso, né, da faculdade. Nossa faculdade tem formado excelentes profissionais e vocês que estão ouvindo aí, que são da graduação, não vão ser diferentes, né? Vão também estar já no mercado de trabalho, sendo nossos colegas, né, Ebert? Certeza. Boa noite a todos. Fui aluno da senhora e aluno aqui da professora Lucila também na pós-graduação, viu?
Olha Estou com só. 2 professoras aqui. E aí, depois já foi dar aula na pós e tá aí. A Rafaela também estava aqui, também falou. Já ia falar da Rafaela Ferraro, que também está aqui, que já foi aluna nossa na pós e agora já está dando aula. Já está dando aula. Verdade. Pois, gente, boa noite. Fiquem com Deus, se protejam, que Deus abençoe suas famílias. E vamos lembrar cada dia mais, todo dia de manhã, de agradecer a nossa saúde e a nossa vida, porque cada dia mais nós somos privilegiados diante de tantas famílias que hoje sofrem perdas de entes familiares, perdas de empregos, perdas aí de esperança de saúde, de vida. Então, vamos agradecer a Deus, e isso vai passar, e a gente vai ficar só com o que há de melhor. Boa noite, gente. Quiser. Boa noite. Se cuidem. Boa noite. Obrigado. Professor Lucilo, um abraço para a senhora e demais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Próxima quarta tem mais.